E vamos lá para a nossa segunda aula da Oficina Criativa em PPT. E agora nós vamos falar sobre o design ideal para ser escolhido nas suas apresentações. Essa daqui é a tela que nós vimos na nossa última aula. Eu vou abrir um slide novo, uma apresentação nova. Então, para isso eu vou clicar aqui em Novo e depois Apresentação em branco. É muito importante se atentar aos menus. Às vezes eu vou dizer um menu que para você aí tá com outro nome ou tá em ordem diferente. Isso pode acontecer de acordo com a atualização do seu Office, tá? Só se atentar, mas você vai conseguir entender. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários que eu te explico. Vamos lá. Primeiro, essa partezinha em branco aqui é a parte da nossa apresentação. Então, tudo que você colocar dentro dessa parte em branco é o que vai ser visto. E qual é o tamanho ideal para a nossa apresentação? Depende muito do que você vai fazer. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou só trocar a cor aqui de fundo, só para que você entenda o que eu estou falando. O que vale, o que eu quero te dizer é no modo apresentação, o que é que eu vou visualizar. Vamos lá. Da maneira como você está vendo, é o modo edição. É o modo que eu venho aqui, que eu escrevo algo, né? Vamos lá. Então, esse daqui é o modo edição, é o modo que eu estou editando. Se eu quero que você veja isso daí, quando a gente fala em PowerPoint, ele tem que ser apresentado. Por isso que fala apresentação de slide, ele tem que ser apresentado. Onde é que ele é apresentado? Aqui embaixo, nós temos esse menu, esse símbolo que parece uma taça, está escrito aqui, se passar o mouse por cima, está escrito apresentação de slides. Eu posso clicar nele. Ou então, aqui em cima no menu, eu tenho o menu apresentação de slides, que aí eu tenho para iniciar desde o começo, do slide atual, né? E aí você pode escolher, depois falamos mais sobre isso, tá? Ou então, simplesmente, eu aperto F5. Quando eu aperto F5, ele entra no modo apresentação. O que é o modo apresentação? Você está vendo a tela por inteiro, o que é que eu coloquei nesse slide. E se tivesse outros slides, quando eu desse Enter, ele passaria para os próximos slides. Isso daí é o modo apresentação. É assim que a gente faz no PowerPoint, tá? E essa tela toda aqui em amarelo é o que você está vendo, e você está vendo de acordo com o design escolhido. Geralmente, o ideal, tá, é que essa tela aqui seja 16:9 quando a gente fala de apresentação. Por que eu estou falando isso? Porque no PowerPoint a gente não faz só apresentação. Eu posso criar um vídeo, posso criar um post, posso criar um menu, eu posso criar um cartão visita interativo, eu posso criar uma informação, um e-book em PDF, eu posso criar informações, folhetos para serem impressos, ou seja, existe uma série de possibilidades que a gente pode fazer dentro do PowerPoint. Então, esse design que você vai escolher vai depender do que você quer criar. Onde é que a gente faz a alteração? Aqui no menu Design, nós temos aqui do lado tamanho do slide. Ele já está aqui, ó, widescreen 16:9. Repito, se for fazer uma apresentação no PowerPoint, esse daqui é o mais indicado. Mas também a gente tem padrão 4:3. Quando eu clico aqui, ele vem essa telinha, a gente pode clicar em maximizar aqui e pronto, ele diminuiu, tá vendo que ele diminuiu o tamanho dele? Se eu coloco no modo apresentação, olha só, ele tem essa parte amarela, que é tudo aquilo que tá liberado para que eu venha a colocar as minhas informações, e essa parte em preto aqui, ó, é o que está sobrando dela, tá? Então é a parte que está sobrando aqui do meu computador, então isso daqui vai ficar inutilizado. Agora, tá correto dessa forma? Não sei, o que é que você quer apresentar? Depende. Voltando aqui no tamanho do slide, esses daqui são as duas formas mais comuns que nós temos, mas também nós temos o tamanho de slide personalizado. Aqui, a gente pode colocar, por exemplo, no modo retrato. Aí, quando eu coloco no modo retrato, ele automaticamente já altera aqui, ó, o dimensionamento dele, e aí eu clico em OK. E maximizar novamente. No modo retrato, ele fica dessa forma. Ou seja, é como se fosse uma folha do Word, tá? Então, ele fica mais estreito ainda. Quando é que geralmente eu utilizo esse layout aqui? Eu faço as minhas artes para o meu Instagram
no PowerPoint, a maioria delas no PowerPoint. Então, quando eu quero fazer, por exemplo, um post para o Store ou para um Reels, eu sempre uso esse formato aqui, tá? O retrato. Novamente aqui em tamanho de slides, tamanho personalizado, e aí você pode colocar aqui o paisagem, ele vai deitar o slide, né? É o que estava no início, tá? Ele vai ficar deitado. E tamanho personalizado aqui, você pode colocar um outro tamanho que você quiser. Aqui nós temos outras opções, ó. Apresentação na tela 4x3, papel de carta, nós temos vários outros tamanhos, tá? E aí nós temos o personalizar, que aí você vai colocar o tamanho que você quiser. Quando eu faço, por exemplo, quando eu crio um vídeo para os meus jogos, eu quero fazer um dado, eu quero fazer um cronômetro, eu sempre gosto de fazer um tamanho quadrado, porque depois eu consigo cortar isso de forma mais fácil, tá? Então aqui eu posso colocar um tamanho, vou colocar aqui, ó, 30 centímetros e 30 centímetros. E aí clique em OK. Aí ele vai ficar um tamanho quadrado, tanto do mesmo lado, tanto superior, na largura e altura. Ele vai ficar no mesmo tamanho. Às vezes também você vai criar algo que ele vem em pixel. E aqui você vê que ele está em centímetros. Como é que a gente coloca em pixel? Por exemplo, alguém fala assim, olha, faz aí uma apresentação em 1080 por 1920 pixels. E aqui é em centímetro. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar assim, ó, 1090 espaço px por 1920 espaço px. Quando eu coloco essas nomenclaturas, ele automaticamente já altera aqui para centímetros. Aí eu clico em OK e aí ele faz a dimensão, tá? Então, quando você vai fazer algo que você vê, tá escrito em pixel, então você vem aqui, coloca o pixel que ele automaticamente ele já altera para centímetros. Ó, aqui, por exemplo, eu pesquisei na internet tamanho de post de Instagram. Olha aqui. Essas medidas, elas são em pixel. Então, por exemplo, eu quero essa medida aqui, ó, 1080 por 1350. Vamos lá no nosso slide. Então, 1080 por 1350. 1080 espaço px por 1350 espaço px. OK? Maximiza. E aí nós temos esse tamanho de design, tá? Outro aqui, 1080 por 1080, ele é um tamanho quadrado, né? A mesma medida tanto na altura quanto na largura. Então, vamos lá. 1080 px por 1080 px. E aí ele formou o tamanho quadradinho, beleza? Então, é assim que a gente altera o tamanho do nosso slide. E o tamanho do nosso slide vai depender do que você precisa. Uma dica, entenda o que você quer fazer, altere o seu slide primeiro, o seu design, e depois comece a criar. Porque se você coloca informação numa área, por exemplo, ampla, né? Esse tamanho aqui normal que nós temos, o widescreen 16:9, e aí de repente você começa, nossa, agora eu vou ter que alterar para um design lá do Instagram, tamanho retrato. As suas informações vão ser todas modificadas, ela não é responsiva, ou seja, ela não vai ajustar de acordo com o que você fez. Vai ficar feio, então você vai ter que fazer um retrabalho. Então, primeiro entenda o que é que você quer fazer e depois você começa a trabalhar, ok? Então, essa daí é a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e vamos lá para a nossa próxima aula para entender mais sobre o PowerPoint.